Gnose cristã contemporânea do século XXI. Todos os temas apresentados no ciclo de palestras são baseados nas obras do Venerável Mestre Samael e Venerável Mestre Rabolu, seu sucessor, tendo como objetivo único a divulgação do ensinamento gnóstico para que, através do trabalho sobre si mesmos, possamos alcançar a iluminação. Para tanto, formulamos uma sequência didática de alguns temas básicos que serão repassados de forma totalmente gratuita. Tema 11. O som universal. A apresentação do tema foi retirada na íntegra do livro Logos, Mantras e Teurgia do Venerável Mestre Samael Aun Eur. Todo movimento é coexistente ao som. Onde quer que exista um movimento, existe o som. O ouvido humano só consegue perceber um limitado número de vibrações sonoras. Porém, por cima e por debaixo destas vibrações que o ouvido registra, existem múltiplas ondas sonoras que ninguém consegue perceber. Os peixes do mar produzem seus sons peculiares. As formigas se comunicam por sons inaudíveis para nossa percepção física. As ondas sonoras, ao atuar sobre as águas, produzem movimentos de elevação e de pressão das águas. As ondas sonoras, ao atuar sobre o ar, produzem movimentos concêntricos. Os átomos, ao girar ao redor de seus centros nucleares, produzem certos sons imperceptíveis para o homem. O fogo, o ar, a água e a terra têm suas notas sonoras particulares. A nota-chave e as 7 vogais da natureza: I, E, O, U, A, M, S. Ressonam em toda a criação. Cada flor, cada montanha, cada rio tem sua nota peculiar, sua nota síntese. O conjunto de todos os sons que se produzem no globo planetário deve dar uma nota síntese no coro imenso do espaço infinito. Cada mundo tem sua nota-chave, e o conjunto de todas as notas-chaves do infinito forma a orquestração inefável dos espaços estrelados. Esta é a música das esferas de que nos falava Pitágoras. A afinidade vibratória. Se um músico tocando um instrumento desse a nota-chave de um homem e se prolongasse essa nota até o máximo, então esse homem morreria instantaneamente. Todas as células do organismo humano se sustentam pelo som, pelo verbo. Os átomos de todo o organismo vivem em incessante movimento, e tudo o que está em movimento soa, e o logo soa. A nota síntese de todo o movimento atômico do organismo humano poderia, por uma lei de afinidade vibratória, matar instantaneamente o ser humano. Disse que, quando Josué tocou a trombeta, caíram os muros do Jericó, pois Josué tocou a nota-chave desses muros. No exército, se sabe que quando um batalhão vai atravessar uma ponte, deve romper a marcha para não destruir, com seu ritmo sonoro, a estabilidade dessa ponte. Se tocar a nota de um piano e perto há outro piano, este último repetirá a mesma nota do primeiro. Isso se deve à lei de afinidade vibratória. Leve-se este exemplo ao caso que mencionamos. Realmente, se o músico produzisse a nota-chave de um homem e a prolongasse muito, por lei de afinidade vibratória, se repetiria no organismo do homem o fenômeno dos dois pianos, e então isso significaria a morte instantânea, quer dizer, uma comoção muito intensa fora da resistência do equilíbrio normal da estrutura do homem. Geometria da palavra. A palavra produz figuras geométricas objetivas. Tais palavras se enchem de matéria cósmica e cristalizam materialmente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por ele todas as coisas foram feitas.
As figuras geométricas das palavras estão demonstradas concretamente nas cintas magnetofônicas. Basta tocar a agulha para que ressonem com intensidade todas as palavras que o falante tenha pronunciado. Mantras. A combinação fonética feita com sabedoria produz os mantras. Assim, pois, um mantra é uma sábia combinação das letras cujos sons determinam efeitos espirituais, anímicos e também físicos. Antes que se revelassem todos os idiomas da Torre de Babel, somente existia uma língua única, uma linguagem de ouro, um idioma universal. Esse idioma tem sua gramática cósmica perfeita. As letras dessa língua de ouro estão escritas em toda a natureza. Quem tem estudado as runas nórdicas e os caracteres hebreus, chineses e tibetanos poderão intuir essa linguagem cósmica com suas letras enigmáticas. Relação laringossexual. Existe uma íntima relação entre as glândulas sexuais e a laringe criadora. Quando o menino chega à idade de 14 anos, sua voz se transforma na voz do homem. Dita transformação ocorre porque entram em atividade as glândulas sexuais. Assim, pois, é incontrovertível essa íntima relação entre as glândulas sexuais e a laringe criadora. O arcano ZF e o terceiro logos. A energia do terceiro logos se expressa por meio dos órgãos sexuais e por meio da laringe criadora. Estes são dois instrumentos através dos quais flui a poderosa energia criadora do terceiro logos. E quando se trabalha com o arcano ZF, se acorda a serpente sagrada. O fluxo ascendente da energia criadora do terceiro logos é fogo vivo. Esse fogo pentecostal sobe com o passar do canal medular, abrindo centros e despertando poderes milagrosos. A palavra cristificada é sexual. Quando o fogo sagrado chega à laringe criadora, o homem pode criar com o poder da palavra. O iniciado nos mundos internos pode pensar em algo e logo criá-lo com a palavra. O verbo cria. O universo foi criado pelo exército da voz, pela grande palavra. Aqueles que praticam magia sexual, aqueles que trabalham com arcano ZF, devem cristificar a palavra. A palavra e o sexo estão intimamente relacionados. A palavra é sexual. E, quando alguém trabalha com o Magnus Opus, quando esse alguém transmuta suas energias criadoras, deve cristificar a linguagem. Isso porque as palavras vulgares, as palavras inarmônicas, as palavras arrítmicas modificam com suas vibrações as energias criadoras, lhes dando modos de vibração absolutamente fatais. As palavras divinais, as palavras sublimes, gaitas rítmicas, melodiosas e perfeitas produzem transmutações sexuais plenas de glória. Nosso adorável Salvador do mundo cristificou sua palavra bebendo no cálice da sexualidade. Por isso, o verbo é mântrico, por isso o verbo é sexual. Se falássemos na língua de ouro, então o fogo, o ar, as águas e a terra nos obedeceriam. Seríamos verdadeiros deuses. Se falássemos com uma montanha em língua sagrada, se lhe ordenássemos se desintegrar, a montanha saltaria em pedaços em espantoso cataclismo. Deformação da palavra. O som do canhão, seu estampido, destrói os vidros de uma janela. Por outra parte, uma palavra suave apazigua a ira, mas uma palavra grosseira, inarmônica, produz irritação ou melancolia, tristeza, ódio.
Dizem que o silêncio é ouro. Melhor dizer, é tão mal falar quando se deve calar, quando calar quando se deve falar. Há silêncios delituosos, há palavras infames. Deve-se calcular com nobreza o resultado das palavras faladas, pois muitas vezes se ferem aos outros com as palavras em forma inconsciente. As palavras cheias de má intenção, com duplo sentido, produzem fornicações no mundo da mente, e as palavras arrítmicas engendram violência no mundo da mente cósmica. Nunca se deve condenar a ninguém com a palavra, porque jamais se deve julgar a ninguém. A maledicência, a intriga e a calúnia encheram o mundo de dor e de amargura. Se trabalharmos com arcanas EF, teremos que compreender que as energias criadoras estão expostas a toda classe de modificações. Estas energias da libido podem ser modificadas em poderes de luz ou de trevas. Tudo depende da qualidade das palavras. Mantras mágicos. Existem mantras para cada chakra. Com ditos mantras, é possível despertar poderes ocultos. Assim, há grande número de mantras para sair em corpo astral ou para dominar o fogo, o ar, as águas e a terra, e outros por meio dos quais se adquire a capacidade para a defesa ante as entidades tenebrosas que moram no abismo. Por exemplo, o mantra I-A-O é do arcano Azef. I, Ignis, fogo. A, Aqua, água. O, Origo, princípio, espírito. O I, o fogo, fecunda a água, A, da gênese universal para que brote a vida. Tudo isso se realiza dentro do O, dentro do espírito universal da vida. O mestre interno é a nota síntese. Os mistérios sagrados do Logos se conheceram entre os astecas, egípcios, índios, persas, romanos, gregos, etc. Todos os paraísos hebreus estão cheios de rios de água pura de vida, de onde emanam leite e mel, e de vinho sagrado, delírio para os que bebem. Realmente, todos esses rios sagrados, todas essas águas de vida, todos esses lagos dos templos são símbolos de sêmen cristônico que o ser humano tem depositado nas vesículas seminais. Durante o transe esotérico sexual, o fogo sagrado do Espírito Santo fecunda as águas de vida para que surja o Mestre. Certamente, o Mestre interno é a nota síntese de todas as notas. É o Deus que levamos dentro. É o Verbo. Vocalização de mantras. Pois bem, chegou o momento de vocalizar ou de aprender a soletrar a linguagem de ouro para despertar os chakras, ou discos, ou rodas magnéticas do corpo astral. Assim, qualquer um pode ver, ouvir, tocar, apalpar as grandes realidades misteriosas dos mundos superiores. Terá que ficar em ação, mas em ação suprafísica, intencionalmente, porque tudo no universo vive em incessante movimento, e todo movimento é coexistente ao som. Onde queira que exista o movimento, existe o som. Dominemos, pois, o som. Paz inverencial.